Salmos 46. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Salmos 46, versículos 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Amém, irmãos? Graças a Deus. Podei-vos assentar. Louvado seja o nome de Deus, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, porque os últimos acontecimentos, irmãos, nos mostra a fragilidade do ser humano. A fragilidade, porque é uma situação que atingiu tanto pessoas simples, como pessoas também de bairros, de pessoas de um poder aquisitivo maior, atingiu também, mostrando a fragilidade do ser humano. Então, que Deus tenha misericórdia, que Deus possa confortar os corações, porque é tantas coisas, é tanta tragédia que a gente vai ouvindo que aconteceu nesse curto espaço de tempo. Então, que Deus tenha misericórdia. Todos nós já experimentamos momentos em que o chão parece se abrir. Todos nós já experimentamos momentos em que parece que o chão parece se abrir. E o tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nessa noite, nesses minutos que nós temos, o tema é: quando o mundo desaba, Deus permanece. Amém, irmãos? Quando o mundo desaba, Deus permanece. Quando as estruturas ao meu redor, ao seu redor, ela desaba, entenda uma coisa: Deus permanece. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Porque esse cenário que estamos vendo pegou todos de surpresa. Ninguém imaginava. Eu li eu já ouvi falar, os antigos falavam, e eu fui pesquisar. Parece que em 1940 teve uma enchente aqui em Juiz de Fora, uma enchente que é falada até hoje. 1940. Eu vou fazer 53 anos. É a primeira vez que eu vejo uma chuva que causou tanto estrago como esse agora. É algo que nos pega de surpresa. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava que pudesse acontecer isso. Então, todos nós já experimentamos momentos em que o chão parece se abrir, uma notícia inesperada, uma perda, uma crise familiar, um diagnóstico ruim, uma decepção.
E no Salmos 46, aqui o Salmos 46, ele não foi escrito em um momento de tranquilidade. Esse salmo não foi escrito em um momento de tranquilidade, mas em meio a ameaças reais. Ainda assim, o salmista começa com uma declaração ousada, e essa declaração precisa estar na minha vida, essa declaração precisa estar na sua vida. Este salmo foi escrito em um momento difícil, mas mesmo assim o salmista começa com uma declaração ousada. O que diz o início do texto? Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Então, diante de tudo que nós estamos vendo, meus irmãos, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Precisamos nos amparar na palavra de Deus, nos amparar naquilo que Deus nos ensina, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, mesmo diante de tantas coisas que vêm acontecendo. Ele não diz que Deus foi presente, nem que será presente, mas ele diz que Deus é presente, ou seja, agora, independente daquilo que eu estou enfrentando, independente daquilo que eu estou passando, Deus está presente comigo, Deus está presente com você. Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza bem presente. Ele está agindo agora na sua vida, Ele está agindo agora na minha vida, porque Ele é bem presente. Ele é bem presente, Ele está conosco. E que Deus, irmãos, que Deus alcance os corações, porque são situações que ontem a Roberta, assistindo a reportagem, ela começou a chorar porque ela não aguentou, porque é muita tristeza, são tantas coisas ruins que estão acontecendo. Então que Deus alcance os corações dessas pessoas, que o Espírito Santo conforte essas pessoas, que se essas pessoas não tiverem Deus como seu refúgio, que elas entreguem as vidas delas para Jesus, para que Deus seja o refúgio, o socorro bem presente na vida delas. Aleluias! Porque quando vemos as coisas acontecer do nosso lado, na nossa cidade, porque às vezes ouvimos tragédias, igual houve uma vez, me parece que foi no sul, que houve uma tragédia muito grande, de enchente, nos comovemos, mas quando acontece aqui perto da gente, a gente vê que a situação é pior ainda, é muito triste. Então que Deus tenha misericórdia, que nas suas orações, nas minhas orações, possamos pedir a misericórdia de Deus sobre essas famílias. Ainda ontem, conversando com a Roberta, eu falei, a gente está aqui, conversando aqui, e tudo tranquilo, mas tem tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas que neste momento estão com o coração partido. Então, Deus é um socorro bem presente. E agora, este salmo nos ensina como viver quando tudo parece desmoronar. Este salmo nos ensina como viver quando tudo ao nosso redor parece que vai ruindo, vai desmoronando. Em primeiro lugar, aí o versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro distante, não, bem presente na hora, bem presente na angústia. Então, em primeiro lugar, a sua segurança, ou a minha, não está na nossa estabilidade. A sua segurança não está na sua estabilidade.
Não está na nossa estabilidade. Mas na presença de Deus na nossa vida. A nossa estabilidade vem da presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus na minha vida que me dá estabilidade. É a presença de Deus na sua vida que te dá estabilidade. Amém, irmãos? É a presença de Deus. Deus é refúgio. Refúgio é o quê? Lugar de abrigo. Deus é um abrigo para a sua vida. Deus é um abrigo para a sua vida. Deus é um abrigo para a sua vida. Deus é abrigo. Aleluias. Tem uns salmos que o salmista escreve assim: nas sombras das tuas asas me refugio até que passem as calamidades. Deus é refúgio para você, meu irmão. Deus é refúgio para você, minha irmã. Deus é refúgio na minha vida. Ele é o meu refúgio, onde eu me refugio. Eu não procuro refúgio no álcool. Eu não procuro refúgio nas drogas. Eu não procuro refúgio numa vida desregrada, saindo com várias pessoas. Não, nosso refúgio é o Senhor. Aleluias. Ele é o nosso refúgio, aonde nós podemos nos refugiar e ficarmos em paz. Então Deus é refúgio, ou seja, é lugar de abrigo, onde podemos nos abrigar. Deus é fortaleza, ou seja, lugar de resistência. O mundo busca segurança no dinheiro, busca segurança no dinheiro. O mundo busca segurança em posição social. O mundo busca segurança em relacionamentos. Eu conheço um juiz, eu conheço desembargador, eu conheço fulano, ciclano, deputado, senador, governador. Não, irmão, o mundo procura estabilidade em relacionamentos, na política. Mas tudo isso pode ruir. Tudo isso pode ruir. O homem que se apoia no outro homem, isso tudo pode ruir. Mas Deus não. Deus permanece para sempre. Deus permanece para sempre. Em Deus você tem estabilidade. Em Deus você permanece em pé. Em Deus você continua a caminhar. Aleluia, em Deus. Em Deus nós podemos. Amém, irmãos? Em Deus nós podemos ter estabilidade. A força do cristão ou do crente não está na ausência de tempestade, mas na presença de Deus no meio da tempestade. Se Deus está no meio da tempestade, pode ficar tranquilo. Se Deus está no meio da tempestade com você, pode ficar tranquilo, porque Ele é refúgio, Ele é abrigo, Ele é fortaleza, Ele vai te ajudar, Ele vai me ajudar. Aleluias. Então a nossa força não está na ausência das tempestades, mas na presença de Deus no meio da tempestade, quando Deus está conosco, quando Deus está com você. Então a nossa segurança não está na estabilidade, mas na presença de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? É isso que traz segurança.
Não é a sua conta bancária, não são os seus bens, não é a sua casa, não é o seu automóvel. A sua segurança é Deus na sua vida. A minha segurança é Deus na minha vida, porque Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza e um socorro bem presente na hora da angústia. Ele está bem presente na hora da angústia. Em segundo lugar, versículo 2 e 3. Então, Jonathan, volta o verso 1 por gentileza. Então olha só. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém, irmãos? Não é você ir na academia e se fortalecer que é a sua fortaleza. Porque quanto mais você exercita os músculos, mais os músculos se fortalecem. Mas não é essa fortaleza que ele está falando aqui. Então Deus é nosso refúgio, é um abrigo seguro. Deus é nossa fortaleza, é a nossa estabilidade em todos os sentidos, emocional, espiritual, financeira, sentimental, conjugal, tudo vem de Deus. Eu preciso estar ligado em Jesus, eu nele e ele em mim. Aquele que está ligado nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós dependemos e precisamos estar ligado em Deus, ligado em Jesus. Amém, irmãos? Só assim mesmo para continuar ligado nele, em comunhão com ele, em sintonia com ele, em intimidade com ele. Aleluias! É só assim mesmo para a gente conseguir continuar avançando, caminhando. Então olha só, Deus é o nosso refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia. Aí agora vem o verso 2. Portanto, não temeremos. Por que não temeremos? Por causa do verso 1. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Aleluias! Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Aí por isto, aleluias. Irmãos, é isso que nos mantém de pé. Aí por isto, portanto, já que Ele é isso tudo na minha vida, já que eu pertenço a Ele, já que eu entreguei minha vida a Ele, portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude. Aqui está falando de algo assim, inimaginável. A terra se mudar, algo que ninguém nunca viu, é algo assombroso, que foge à lógica. Portanto, já que Ele é meu socorro, é o meu Senhor, não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes, então preste atenção, aleluias, aleluias, quando o mundo desaba, Deus permanece, continua sendo Deus. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, é algo inimaginável. Você vê uma montanha se elevar e se transportar para o meio dos mares. Imagina o estrondo que vai ser. É algo apavorante, deve ser algo apavorante. Mas aqui o salmista está dizendo: e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Verso 3, por gentileza. Ainda que as águas rujam. Tem as cataratas do Iguaçu? É isso mesmo?
Quem já foi disse que é algo lindo. Tinha vontade de conhecer lá. Deve ser um barulho. O chefão já foi, né? Deve ser algo assim, assustador. Assustador. Então imagina aí você, alguém vai me lançar nas cataratas do Iguaçu, algo assombroso, assustador, aleluia. Vou dizer uma coisa, você não precisa temer, porque Deus está com você. É isso que o salmista quer dizer. Imagine algo que te traz pavor, imagine algo que te assusta, mesmo no meio daquela situação. Entenda uma coisa, você não precisa temer, porque Deus está com você. Quem você acha que criou as cataratas do Iguaçu? Quem você acha que criou os mares com as suas profundidades, com os perigos que ali existem? Foi Deus, aleluias. O salmista está tão convicto, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deve ser algo assim, irmão, misericórdia. Você viu uma montanha estremecendo, se abalando, aleluias. Até o texto, obrigado, chefão. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, a nossa segurança não está na estabilidade, mas na presença de Deus, em primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, mesmo que tudo desmorone, não precisamos temer. Aleluias! Mesmo que tudo desmorone, não precisamos temer. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus está conosco. Há um Deus que está conosco. Aleluias! O texto que nós lemos agora, o verso 2 e 3, usa a imagem extremas. Terra se abalando, montes sendo lançados ao mar, águas rugindo. Você quer ver uma coisa que me assusta? É o mar, o fundo do mar. Misericórdia, você não enxerga nada. Fico vendo às vezes uns camaradas aí que fazem uns programas, que eles mergulham com tubarão. Às vezes eu estou mergulhando, não está nem olhando onde está. Aí quando vê onde traz, eles viram para um lado, viram. Falei, rapaz, cada coisa. Você não consegue. O mar, eu li certa vez que o homem não conhece o espaço, né? Está pesquisando, tentando conhecer alguma coisa, mas dizem, isso aí eu li, não sei se é verdade, dizem que as profundezas dos mares é mais desconhecido do que o espaço. Deve ser um negócio assim. Então eu tenho um. Eu fico vendo cair no mar desse aí. Você dentro da água, você não sabe o que tem embaixo de você? Aquela escuridão é misericórdia. Que nunca acontece comigo. Mas é isso que o salmista está dizendo. Mesmo que essas situações difíceis lhe aconteçam, Deus está com você. Deus está conosco. Mesmo que as coisas ao nosso redor comecem a ruir, a se abalar, entenda uma coisa, não perca a sua estabilidade. Não se perca emocionalmente. Amém, irmãos? Não se perca emocionalmente, não perca a sua estabilidade, porque Deus está com você, porque Deus está conosco. São situações tristes que estamos vendo, situações difíceis, mas irmãos, entenda uma coisa, nós temos um Deus que está cuidando de nós. E quando chegar a hora do Júnior partir, eu vou partir. Nós precisamos estar de bem com Ele, em comunhão com Ele. Porque quando chegar a hora de partir, não adianta, vai embora mesmo. Né, pastor Moisés? Né, pastor Léo? Chega a hora de partir, vai embora mesmo. Então eu preciso estar bem com Deus, em comunhão com Deus. Eu não posso me apavorar diante das coisas que está acontecendo.
Então o texto usa imagens extremas: terra sendo abalada, montes sendo lançados ao mar, águas rugindo. É como se o salmista dissesse: mesmo que o impossível aconteça, aleluias. É como se o salmista estivesse dizendo aqui: mesmo que o impossível aconteça, eu não temerei, porque Deus está comigo. Eu não vou temer, porque Ele está comigo. Mesmo que ao meu redor esteja tudo sendo destruído, as estruturas sendo abaladas, é como se o salmista estivesse dizendo: eu não temerei, aleluias. Por que não temerei? Porque Deus está com ele. E Deus está com você. E Deus está com você. E Deus está conosco. Ele é socorro bem presente. Aleluia! Bem presente. Na hora da angústia. Estou tão angustiado. Então você tem um socorro bem presente, que é Deus. Bem presente. A fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Ela permanece quando tudo falha. A fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Ela permanece quando tudo falha, ela permanece. Às vezes está tudo falhando, mas aqui dentro, lá dentro, você acredita. Lá dentro você crê. Lá dentro você crê que vai mudar a situação. Você acredita que vai mudar. Isso é a fé verdadeira agindo na sua vida. Então, mesmo que tudo desmorone, não tema. Amém, irmãos? Não tema, porque Deus está conosco. Amém, irmão? Deus está conosco. Deus está conosco. É bom saber isso e é bom de falar isso também. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está na minha família. Deus está nessa situação. Deus está conosco. Deus está me ajudando. Aleluias! Então, em segundo lugar, tudo desmoronou? Não tema. Em terceiro lugar, versículo 4 e 5. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, aleluias. É isto que faz a diferença. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Em terceiro lugar, existe um rio em meio ao caos, aleluias. Existe um rio em meio ao caos, aleluias. Deus está no meio, Deus está no negócio. É Deus quem vai te ajudar, é Deus quem vai te dar a vitória, é Deus quem vai abrir aquela porta, é Deus quem vai mandar aquela enfermidade embora, é Deus quem vai mandar aquela rebeldia embora, é Deus que vai mudar aquela situação, porque Deus está no meio dela, Deus está no negócio, Deus está nessa situação, aleluias. É Deus, irmãos, é Deus. A nossa vida é frágil demais, passa como um conto ligeiro. Tantas situações poderíamos falar aqui, passa rápido demais. Enquanto as águas do mar rugem, significando caos, enquanto as águas do mar estão rugindo, espumando, significando caos, há um rio
que alegra, há um rio que alegra, há um rio que traz paz, aleluias, há um rio de Deus, há o Espírito de Deus, a presença de Deus que traz paz no meio do caos, aleluia. Deus traz paz, o Espírito Santo, Ele traz paz no meio do caos. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Oh, aleluias! Oh, aleluias! Jerusalém não tinha um grande rio natural, como outras cidades poderosas. A segurança dela não estava na geografia, mas a segurança de Jerusalém estava na presença de Deus. A nossa segurança está na presença de Deus, na presença do Deus que nós servimos. O rio simboliza provisão constante. Tem um texto que fala em Isaías, por onde o rio vai passando, vai levando vida. É Isaías. Foge. É Isaías? Ezequiel, né? Ezequiel 47. Ezequiel 47. Aló, então, deixa eu voltar ao raciocínio aqui. Enquanto as águas do mar o rio simboliza provisão constante. E junto ao rio, a sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus. Este será o termo. Mas tem um texto, uma parte que fala que por onde o rio vai passando, ele vai levando vida, ele vai levando vida, aleluias, porque o rio simboliza provisão constante. Rio simboliza provisão constante, simboliza presença contínua, significa alegria sobrenatural. Onde Deus está, há estabilidade. Aleluias, aonde Deus está, há estabilidade, aonde o rio de Deus passa, flui, vai levando vida, vai levando cura, vai levando estabilidade, aleluias, vai levando paz, oh glória a Deus, aleluias, oh aleluias. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Conta-se que durante um grande incêndio florestal, um pequeno pássaro foi visto voando repetidamente até o lago, pegando pequenas gotas de água no bico e lançando sobre o fogo. Preste atenção. Um animal maior, observando, disse: você acha que vai apagar o incêndio com essas gotinhas? O pássaro respondeu: não sei se vou apagar, mas estou fazendo a minha parte e sei onde está a fonte. Aleluias! Ele sabia onde estava a fonte para pegar a água, para tentar apagar o fogo. A diferença não estava na quantidade de água que ele carregava, mas na fonte de onde ele buscava. Assim também somos nós. A diferença
A diferença na nossa vida não está na força que temos, mas na fonte de onde buscamos socorro. A diferença é a fonte que você está buscando socorro, e a fonte que você busca socorro, ela é inesgotável, ela não falha, ela não termina, ela é inesgotável. Oh, aleluias! E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes, por onde quer que entrarem estes rios, viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio, aleluias, tudo viverá. Quero dizer uma coisa, o rio de Deus, o rio do Espírito Santo, da presença de Deus, está na sua vida, está na sua casa, está na sua família, está na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha saúde, o rio de Deus, aleluias, trazendo vida para a gente, nos ajudando, nos curando. Você pensa que às vezes você não fica enfermo? E às vezes você nem vai no médico e você melhora? Aleluias, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, aleluias. Há um rio, por onde este rio passa, ele leva a cura, ele leva a vida, ele leva fortalecimento, ele leva vigor, aleluias. Estamos encerrando. Quando a terra de sua vida tremer, corra para Deus, não para desespero. Amém, irmãos? Quando a terra da sua vida tremer, corra para Deus, não para o desespero. Não se desespere. Por quê? Porque Deus está contigo. Porque Deus é o seu refúgio, porque Deus é a sua fortaleza, porque Deus é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Estabeleça uma rotina de oração antes que a crise chegue. Troque declarações de medo por declarações de fé. Vai acontecer, vai romper, Deus vai abençoar, Deus vai me ajudar, o milagre vai acontecer, essa porta, irmãos, preste atenção, cada passo de fé que você dá, o impossível vai recuando, aleluia. Cada passo de fé que eu dou, o impossível vai recuando, aleluia. Aleluias! A cada passo de fé que você dá, o seu impossível vai recuando. Lembre-se, a presença de Deus no meio da sua casa é mais importante que qualquer estabilidade externa. Concluindo, o mundo pode tremer. O mundo pode tremer, a economia pode oscilar. Irmãos, olha, te falo de coração, eu não tenho medo nem preocupação nenhuma. Eu procuro fazer a minha parte. Ser um servo de Deus, ser um ofertante, ser um dizimista, trabalhar, mas eu não tenho preocupação nenhuma. Literal, estou abrindo meu coração, nenhuma. Com o futuro. Sabe por quê, irmãos? Porque eu confio em Deus, eu creio em Deus. Eu sei que Ele vai me sustentar. Se eu fizer a minha parte, eu sei que Ele vai me sustentar. Aliás, Ele não vai, Ele já tem me sustentado e vai continuar me sustentando.
tenho preocupação nenhuma, porque a minha confiança está nele. Então pode o mundo tremer, a economia pode oscilar, as pessoas podem falhar, mas Deus continua sendo refúgio e fortaleza. Deus continua sendo refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Hoje nós temos duas escolhas. Vou encerrar aqui. Hoje nós temos duas escolhas: olhar para o tamanho das ondas, ou confiar no Deus que controla o mar. Eu tenho essa escolha hoje. Eu posso olhar para o tamanho das ondas, misericórdia, ou eu posso confiar no Deus que um dia disseram assim: mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Aleluias! Esse é Jesus. Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que você serve, que você entregou a vida para Ele. Quando o mundo desaba, Deus permanece. E se Deus permanece, nós também vamos permanecer. Amém, irmãos? O mundo pode desabar, mas Deus permanece. E se Ele permanece, nós também iremos permanecer.